Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou a professora Juliana do Colégio Mutirão e hoje eu estou aqui para nós conversarmos um pouquinho a respeito desse dia 2 de dezembro, que é o dia em que a ONU, a Organização das Nações Unidas, instituiu como o Dia Internacional para a Abolição da Escravidão. Para vocês terem uma ideia, em 2016, 4 anos atrás, 40,3 milhões de pessoas no mundo foram vítimas de trabalho escravo. Só no Brasil, 370 mil pessoas foram vítimas desse tipo de trabalho. São números alarmantes que a gente precisa lembrar, né? Precisamos falar sobre isso, entender um pouquinho melhor sobre isso. Vocês devem estar se perguntando, mas como assim? Nós comemoramos a abolição, né? É sabidamente ali nas aulas de história, comemoramos a abolição que aconteceu no dia 13 de maio, por exemplo, de 1888 aqui no Brasil, no finalzinho do século XIX. E o Brasil, também é sabido, foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão. Então, como assim existe esse dia internacional para a abolição da escravidão? É justamente porque a abolição formal da escravidão foi abolida, por exemplo, no Brasil no final do século XIX. Mas na prática isso ainda acontece muito. Então, quando nós falamos aqui nesse dia 2 de dezembro como Dia Internacional para a abolição da escravidão, nós estamos falando da escravidão moderna, a escravidão do século XXI, que são formas de trabalho degradantes que não se comparam, diga-se de passagem, à escravidão como aconteceu, por exemplo, nas Américas entre os séculos XVI e o século XIX, entre 16 e 19 ali, não foi a mesma coisa, não é um modelo de escravidão, principalmente porque nesse período em que eu me refiro, a escravidão era algo legal, ela era vista, ela era entendida pela sociedade como algo legal, como algo necessário, né? Além dos governantes, a sociedade como um todo, a Igreja Católica, me refiro aqui à católica porque ela tinha uma grande influência sobre as sociedades nesse período, não que ainda não tenha, mas nessa época era muito maior. Então toda a sociedade, todas as instituições entendiam a escravidão como algo legal e algo inclusive necessário para o desenvolvimento econômico, o que não acontece hoje. A ONU institui essa data justamente porque o trabalho escravo, o trabalho degradante é algo ilegal que precisa ser combatido, é passível de penas. Então, eu quero aproveitar essa data, esse 2 de dezembro, é algo pouco lembrado na escola, é pouco falado sobre isso, para a gente comentar um pouco. A ONU estima que todos os dias milhares de mulheres, por exemplo, são traficadas, obrigadas a trabalhar de forma compulsiva, são vítimas de abuso sexual, meninas são obrigadas a casar muito jovens, também sendo vítimas de todos os tipos de abuso, não só sexual, mas violência física, obrigadas a fazer trabalhos domésticos. Homens também são tirados das suas terras, são levados, né? Aí vocês podem dizer que as próprias pessoas optam, eu quero ir trabalhar em tal lugar, eu quero ir trabalhar em tal fazenda, então é algo deliberado, sim, só que o mecanismo que faz com que as pessoas se sintam obrigadas a buscar o trabalho, o sustento em outras regiões, pela pobreza, principalmente pela falta de condições, é o que vai levar ao trabalho escravo, né? Em muitos lugares, sobretudo no Brasil. Aqui, no Brasil, as regiões onde tem mais incidência, onde mais trabalhadores são resgatados dessas condições de escravidão moderna, e eu quero deixar aqui essa escravidão entre muitas aspas, porque em nada se compara à escravidão que nós vivemos durante o período imperial do Brasil e depois durante a própria durante depois da independência, enfim, nós não estamos falando daquela escravidão que aconteceu entre os séculos XVI e o século XIX. Essa escravidão formalmente foi abolida no 13 de maio de 1888, que é o dia que nas aulas de história a gente vai comemorar ali. Comemorar, na verdade, não, a gente vai lembrar a data da abolição da escravidão. Então, no Brasil, hoje, as regiões onde mais se concentram, onde
de onde mais são resgatados trabalhadores em condições de escravidão moderna são as regiões norte, nordeste e centro-oeste. Quer dizer, isso tudo para o centro ali, é do meio para o centro, do centro-norte do país. Ali é a região de maior concentração, porque são as regiões onde as fronteiras agrícolas estão em expansão. Então, no Brasil, embora a gente não tenha assim, altos índices de tráfico de mulheres e nessas situações, a gente vai ter, sobretudo, homens que vivem trabalhando nessas condições subhumanas, em condições degradantes. Então, gostaria também de deixar claro aqui que no Brasil é considerado o trabalho escravo, hoje, no século XXI, quem trabalha forçado, então o trabalho forçado, trabalho por dívida, quem trabalha para pagar dívidas, jornada exaustiva e quem trabalha em condições degradantes. Essas são as condições que nós vamos encontrar, por exemplo, no Brasil, os trabalhadores nessas regiões que eu citei ali para cima, sobretudo em função da expansão das fronteiras agrícolas no país. Mas que fatores levam a condições como essa, para que cheguemos em condições como essa? Então, a pobreza, sobretudo, guerras, né? Não falando do Brasil, felizmente nós não vivemos guerras teoricamente, mas em outros países nós sabemos que sim. Então às vezes as pessoas fogem de territórios onde há conflitos armados e se submetem a essas condições de trabalho simplesmente para sobreviver, para ter o que comer, né, para conseguir escapar, para não morrer, né? Então pobreza, guerras, violência, sobretudo crianças, meninas, muitas vezes fogem de casa, fogem dos locais onde vive, da sua própria família, porque sofrem diversos tipos de violência e acabam sendo submetidas a esse tipo de trabalho em função da sua vulnerabilidade social, né? A falta de acesso ao trabalho decente, ao trabalho que lhe dê condições dignas de viver, também é um fator que leva ao trabalho escravo, que pode levar com que as pessoas sejam vítimas do trabalho escravo. A falta de empoderamento socioeconômico, né? Ou seja, eu não tenho condições sociais, eu não tenho um lugar na sociedade, uma posição que me dê minimamente condições de viver com dignidade. E sobretudo, e isso é o que eu queria frisar mais, como professora, quero pontuar muito a questão da falta de acesso à educação. Esse é um dos principais fatores que levam as pessoas, que fazem com que as pessoas sejam vítimas, estejam vulneráveis ao trabalho escravo. Porque quando a pessoa não tem acesso à educação, ela está muito mais propensa a essa falta de empoderamento socioeconômico, ela está muito mais propensa à pobreza e a sofrer violência. Então a educação entra como um ponto-chave para que a gente consiga combater o trabalho escravo, que por incrível que pareça, em pleno século XXI, ainda é uma realidade no nosso país e uma realidade de muitas outras regiões do mundo. Quero deixar uma sugestão de leitura para vocês, para quem se interessar pelo tema. O Eduardo Sakamoto tem um livro que se chama Escravidão Contemporânea. Eu não trouxe ele aqui, não tenho para mostrar para vocês, mas para quem se interessa pelo tema, é uma boa leitura para que a gente consiga entender os mecanismos, as vítimas, os fatores que impulsionam toda essa situação de trabalho escravo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha servido para que a gente possa refletir sobre essa data, sobre a importância da gente combater o trabalho escravo e a importância da educação para que as pessoas não sejam vítimas desse tipo de violência, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!